Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando, que estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma aula de História, com a correção da atividade da aula anterior, nossa aula de 1º de junho, segunda-feira passada. Eu deixei aqui uma sugestão de resposta, que foi uma atividade que eu deixei sobre o tenentismo, e fica como sugestão, mas vocês podem responder com as palavras de vocês. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul e os primórdios do que foi a Revolução de 1930. Nossa habilidade dessa aula vai ser analisar as diversas transformações que ocorreram no Brasil nos anos 20 e identificar os motivos que vão levar ao golpe de 1930. Vamos iniciar falando da Revolução de 1923, que ocorreu no Rio Grande do Sul. Esse conteúdo está na página 50 do livro didático de vocês. Vocês podem acompanhar também pelo livro. Como nós vimos anteriormente, estavam acontecendo mudanças profundas e significativas no Brasil no final aí da República Oligárquica, principalmente na década de 20. E essas mudanças vão atingir vários estados, e um deles também vai ser o Rio Grande do Sul. Como que o Rio Grande do Sul vai ser atingido por essas mudanças? A região do Rio Grande do Sul, tradicionalmente, ela foi constituída, com o intuito de ser uma fornecedora de gêneros para o consumo interno brasileiro, o que garantiu o título para o Rio Grande do Sul de celeiro do país na época. Por exemplo, eles eram responsáveis pela maior parte do trigo, da soja e das frutas para provimento de todo o Brasil. No entanto, mesmo eles sendo responsáveis por essa questão, a maior fonte de riqueza ainda era a pecuária e a produção de charque, que era responsável, quem era responsável era a manutenção da elite local. Após a Primeira Guerra Mundial, nós também vamos ter mudanças significativas aqui no Brasil e para aquela localidade. Pois a Europa, ela passou a importar justamente o charque que eu falei para vocês, que era extremamente importante, o charque do Rio Grande do Sul, que era um produto barato e de longa validade. Era o necessário, era o que a Europa precisava. Então a Europa, depois da Primeira Guerra, vai precisar se restabelecer e vai buscar produtos baratos e que ajudem a Europa a se recuperar dos estragos da Primeira Guerra. E vai importar do Rio Grande do Sul, aqui do Brasil, o charque. Logicamente, o Rio Grande do Sul vai sair ganhando com essa negociação. Mas, enquanto o Rio Grande do Sul sai ganhando, São Paulo vai passar por uma crise por conta da baixa da exportação do café. Então, o Rio Grande do Sul vai ter essa estabilidade e em São Paulo nós vamos ter uma crise. Com o final da Primeira Guerra, após um tempo do final da Primeira Guerra, os europeus eles vão se reorganizar, vão começar a se reerguer economicamente, financeiramente, e vão interromper as importações do charque sulino que eles faziam do Rio Grande do Sul. Isso vai provocar uma drástica redução nos lucros dessa oligarquia. O Rio Grande do Sul vai perder muito, a oligarquia, as elites da região vão perder muito dinheiro quando essa negociação termina, essa importação termina. Desse modo, eles vão exigir que o governo subsidiasse a produção deles, que o governo do Rio Grande do Sul fornecesse meios para que eles pudessem continuar essa produção. Porém, o governador Borges de Medeiros, ele vai se negar a deslocar verbas do projeto dele para financiar a produção dos charqueadores. Nisso, os charqueadores vão ficar muito revoltados e vão iniciar uma guerra para impedir que o Borges assumisse o 5º mandato dele de governador. Os opositores do Borges, eles vão ser identificados como maragatos, liderados por Assis Brasil, pessoal. E os chimangos vão ser comandados pelo Borges de Medeiros para defendê-lo. Então, nós vamos ter uma guerra entre maragatos e chimangos, nesse período, que vai se estender por 2 anos.
e só vai terminar com a assinatura do Pacto das Pedras Altas. Por esse motivo, né, esse pacto, ele decide que o Borges de Medeiros pode terminar o mandato dele, mas ele não poderia mais se reeleger a governador. Aqui eu coloquei para vocês uma foto dos maragatos, defendendo, né, os charqueadores. Aqui eles estavam liderados pelo Honório Lemes, né, foi o comandante dessa tropa. Vamos ver um pouco do golpe de 1930, que é o golpe que vai levar Getúlio Vargas ao poder. Vamos ver primeiro, nessa aula, as causas, os motivos do golpe. Na outra aula, nós vamos ver a consolidação do golpe de 30. Sobre o golpe de 30, há uma enorme discussão se esse golpe foi se esse movimento de 30 foi uma revolução ou foi um golpe. Mas, em meio a essa discussão, os historiadores definiram que o golpe de 1930 foi um golpe mesmo. Então, a palavra revolução, ela pode ser vista em alguns lugares, mas ela não condiz. Por que não é uma revolução? Uma revolução, ela traz mudanças nos setores sociais, econômicos, políticos, né? Mexe com a vida das pessoas e com toda a estrutura de uma sociedade de modo amplo. Então, para que tenha uma revolução, é necessário que haja uma mudança na estrutura de toda a sociedade. Mudar a base em que a sociedade está organizada. É preciso que se altere o grupo social que está no poder. E o movimento liderado pelo Getúlio Vargas, ele não pode ser considerado revolução, porque ele não mudou as bases do país. O Brasil continuou a ser um país agrário e continuou a sofrer influência das oligarquias. Portanto, em 1930, o que nós tivemos no Brasil foi um golpe e não uma revolução. Mas esse golpe vai trazer diversas alterações que vão ocorrer, vão ser muito importantes naquele período. A principal delas vai ser o fim do monopólio do poder por parte das oligarquias. A partir desse momento do golpe, a burguesia também vai se tornar importante para as decisões políticas, e não somente a elite oligárquica. O governo, que vai se articular entre as tradicionais oligarquias e a burguesia, também vai caracterizar esse período. Então, ao invés de buscar separar, nós vamos ter uma articulação entre aquelas oligarquias tradicionais e essa nova burguesia em ascensão. Aqui uma charge sobre o golpe de 1930, onde vocês podem observar que se representa uma mudança na forma de governo do Brasil. Nós vamos continuar vendo na próxima aula a consolidação desse golpe com mais detalhes. Como proposta de atividade da aula de hoje, eu peço que vocês realizem a leitura das páginas 50 a 53 do livro didático. Até a nossa próxima aula, pessoal. Bons estudos aí!